Aí, né? São a terceira aula do dia. O professor já está terminando de se esgotar. Aqui estou até com um café aqui para a gente ter mais energia. Beleza. Então, a gente falou de hipótese de incidência. Lembrar, hipótese de incidência é aquilo que está previsto em lei, tá? O tributo que está previsto em lei. Então, por exemplo, do imposto de renda, qual é a hipótese de incidência? Auferir renda. É o que a legislação prevê. Então, fala lá, auferir renda. Se você auferir renda, você praticou o fato gerador. Então, a hipótese é o que diz a lei, auferir renda. Quando você aufere renda, quando você recebe dinheiro, quando você tem renda, você pratica o fato gerador. Tá? E aí a gente parou, né, falando em fato gerador. E, se não me engano, né, a gente parou por aqui. Tá? Muito bem. Esse fato gerador, pessoal, que a gente pratica, que é a constituição lá da hipótese de incidência, né? Então, a hipótese de incidência ela é uma hipótese, pode ser que ela ocorra. Aí você vem e pratica ela. Né? Você incorreu aí no fato gerador. Logo, tá? Voltando aqui para a nossa dinâmica, nasce a obrigação tributária. Tá? Nasce o que seria obrigação tributária? Dever de pagar o tributo. Nós vamos falar dela especificamente também. E o fato gerador, pessoal, né? Ele pode ocorrer de três maneiras. Ele pode ser instantâneo ou simples. Tá? Então é o mesmo, a mesma coisa, se vocês verem. Fato gerador simples, mesma coisa que instantâneo. Ele pode ser continuado ou contínuo, ou ele pode ser complexivo ou periódico. Tá? Então, um monte de nome, um monte de termo técnico, mas é fácil de entender. Fato gerador simples. O fato gerador simples é aquele que, a partir do momento que ocorre o fato gerador, já se completa no tempo, já se completa e já nasce a obrigação tributária. Tá? Depende apenas da prática de um fato. Então, com o ICMS, por exemplo, você circulou mercadoria. Tá? Você recebeu na sua empresa lá e pagou por uma mercadoria. Incidiu o ICMS, o fato gerador é instantâneo. Tá? Ele ocorre na hora. No imposto de importação, quando você faz a compra e declara aquela compra, tá? Você chega e fala, olha, comprei o item X, paguei, sei lá, Y reais. Tá? Declarei. Incorreu no fato gerador, já gera obrigação tributária. Tá? É na hora. Então, os exemplos, né, aqui são todos nesse sentido, né? Instantaneamente, praticou o fato, já nasceu a obrigação tributária. Para entender melhor, vamos comparar com o continuado. Tá? Então, olha a diferença no continuado. Para ocorrer o fato gerador de maneira continuada, essa realização ela leva um tempo para acontecer. Tá? Dali a descrição diz assim, se protrai no tempo de maneira estável. Então, vamos pegar como exemplo o IPTU. Quando você é proprietário de um imóvel, você tem que pagar imposto predial territorial urbano. Agora, quando que incide isso? Quando que a prefeitura, que é a competente para a cobrança do IPTU, vai determinar, você é proprietário de imóvel, vou te cobrar IPTU. É num dia combinado do ano, né? É combinado, a lei vem e diz, olha, vai ser cobrado o IPTU, né? A gente vai perceber aqui quem é proprietário de bem imóvel no dia 1º de janeiro, por exemplo. Falou, no dia 1º de janeiro, se você for proprietário de bem imóvel, você vai se tornar responsável tributário, você vai se tornar o contribuinte, vai ter que pagar o tributo, o imposto predial territorial urbano. Agora, né, a hipótese de incidência, quando a gente lê lá o artigo que prevê o IPTU, ele fala assim, ser proprietário, tá, ou ter o domínio útil ou posse de bem imóvel no perímetro urbano num determinado município. Então, vejam, ser proprietário do bem imóvel. Se você é dono,
você é dono o ano inteiro, todo dia. Se você for parar para presumir, e se fosse, por exemplo, de fato gerador simples, você estaria gerando fato a cada segundo do dia, porque você é dono de maneira permanente ali, né? Até vender, obviamente, mas nesse período em que você é proprietário, você continua sendo proprietário o tempo todo. Então, para, né, não ficar incidindo o tributo por segundo, né? Você vai passar o dia inteiro pensando assim, né? Passou um segundo e incidiu o tributo, passou um segundo e incidiu o tributo. Não dá para fazer isso, né? Não fica viável. Nós combinamos um dia no ano, tá? Quando eu falo nós, a administração pública por meio de lei. E fala, ó, dia 1º de janeiro, quem for proprietário de imóvel vai ter de se cobrado o Imposto Predial Territorial Urbano. Ou o IPVA, por exemplo, também. Então é combinado um dia no ano que vai incidir lá o IPVA. Se você tem veículo automotor naquele dia, você se torna o contribuinte, tá? O responsável eu não vou falar responsável tributário, mas é o responsável pelo tributo, mas é um nome técnico também, e a gente vai falar disso ali para frente, tá? Eu não quero gerar confusão. Então, você se torna o contribuinte. Tá? Então, veja, no Simples, declarou o imposto de importação, você já nasce a obrigação tributária. Tá? É sempre na hora, acontece, você não era dono, você não recebeu a mercadoria o tempo todo, cada uma que recebe, cada uma vai incidindo o imposto, de maneira automática ali. No IPTU, IPVA, etc., são de maneira continuada. Você é dono daquilo, mas só incide um determinado dia. Tá? Então se combina esse dia. Já no complexivo ou periódico, tá? Também ele ocorre num espaço de tempo, só que ele vai se aperfeiçoando. À medida que você vai praticando o fato, você vai somando, né, para chegar no fim do tempo e ter cobrado o tributo. Um exemplo aqui que é o mais clássico, né, é o imposto de renda. Porque o que diz o fato gerador? Diz auferir renda, ou seja, ganhar dinheiro. Aí você ganha dinheiro, por exemplo, você funcionário, né, você empregado, você ganha salário todo mês. Cada mês que passa, você ofere renda. Os fatos geradores vão ser, né, seriam, toda vez que você ofere renda. Então, janeiro, auferiu renda. Fevereiro, auferiu renda. Março, auferiu renda. Só que se combina também um dia, tá? Lá no ano. Então, no caso, sei lá, 31 de dezembro, eu vou contabilizar tudo aquilo que você ganhou e a soma desses auferir renda, né, de tudo que você auferiu de renda, é o fato gerador. Tá? E daí cobra-se em cima da renda total o tributo. Muito bem, então vai somando fatos aí que vão acontecendo durante um determinado período de tempo. Tá? Muito bem, então essas são as modalidades de fato gerador. Quando você pratica o fato gerador, seja em qualquer uma dessas modalidades, nasce a obrigação tributária. O que é a obrigação tributária? É o dever de pagar. Tá? Então, a partir daqui, pessoal, né, vai sempre ter dois nomezinhos para lembrar. A obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal é sempre pagar tributo. Tá? Quando você pensa, né, em imposto, você já pensa em ter que dar dinheiro para a administração pública, pagar alguma coisa. Essa é a obrigação principal. Agora, pensa no imposto de renda, você tem que pagar o imposto de renda. Mas ele depende de uma declaração. Você tem que fazer uma declaração. Essa declaração também é uma obrigação tributária, mas ela não é a principal. A principal é sempre pagar o tributo. Essa declaração que você faz, ela é uma obrigação acessória, mas você também tem que fazer. Também é obrigatório. Tá? Muito bem. Então, claro, se você é isento do pagamento de imposto de renda, né, se você não chega lá no mínimo necessário para pagar o imposto de renda, você acaba não declarando. Né? E aí, obviamente, se você não tem o dever de pagar, você não tem o dever de declarar. Mas cuidado, tá? Estou deixando em regra geral para entender a diferença entre obrigação acessória e obrigação principal. Principal é sempre pagar o imposto, tá? Pagar o tributo, no caso. Exemplo, João auferiu renda. Logo, João tem que pagar imposto de renda. O
que aqui me diz? Né? Auferir renda era a hipótese de incidência, é o que diz a lei. Quando o João auferiu renda, ele praticou o fato gerador. Combinei o fato gerador lá com a hipótese de incidência e bateu. O que estava escrito na lei foi o que o João fez. Logo, o João tem que pagar imposto, tem que pagar o imposto de renda. Esse dever que ele tem de pagar é a obrigação tributária. Tá? Então, volta lá no esquema e olha. Né? Hipótese de incidência. Né? Aqui a gente tem que sempre, pessoal, né? Não achar que a gente já entendeu de cara as coisas. Aprendi isso com um professor meu na pós-graduação, que é praticar a humildade, né? Sempre volta e leia, né? Para quem vai estudar, leia o código, leia o slide de novo, né? Não vai na sorte. Hipótese de incidência, o que está previsto na lei. Fato gerador é você fazer, né? Praticar esse fato, igualzinho como está escrito na lei. Nisso nasce a obrigação tributária, que é o dever de pagar tributo. Tá? Mas, para a gente chegar lá em quanto tem que pagar, para descobrir qual é o crédito tributário nesse meio do caminho, tem que haver o lançamento. Tá? Você não sai pagando assim. E a gente vai falar disso mais para frente. Mas antes disso, né, quando eu falo que obrigação tributária, deixa eu voltar e achar aqui. Quando eu falo que a obrigação tributária é o dever de pagar o tributo, eu acabo descobrindo que alguém paga esse tributo. E alguém recebe esse tributo. Então, dentro da obrigação tributária, que a gente localiza o sujeito passivo e o sujeito ativo no pagamento. Então, o sujeito passivo é quem paga, o sujeito ativo é quem cobra. Então, o sujeito ativo é sempre a administração pública, seja direta, indireta. Quem fez o trabalho lá de fiscalidade, essa fiscalidade, parafiscalidade, viu lá que na parafiscalidade, por exemplo, quem cobra o tributo é uma entidade da administração pública indireta, né? Um órgão de classe, por exemplo, a OAB, né? Ou aqui para vocês o CRA, né? O Conselho Regional de Administração. Eles vão cobrar de você um tributo. Nesse caso, quem é o sujeito ativo? O CRA. Quem é o sujeito passivo? Você, administrador, que está inscrito no conselho, que tem a carteirinha lá de administrador. Muito bem. Então, sujeito ativo. Quem recebe ou quem cobra o tributo? Sempre o Estado. Pode ser direto ou indireto. Exemplo de direto: União, Estado, município, Distrito Federal. Além deles instituírem esses tributos, eles também cobram os tributos. Na administração indireta, tá, são os entes chamados parafiscais. Lembra lá da parafiscalidade? É isso. Né? Então, por exemplo, o CREA, o CRC, o CRM, o CRO, o CRA, a OAB, tá? Esses conselhos de profissionais, né? Conselhos de classes, também são sujeitos ativos. Tá? Lembrar que aqui eles não têm competência tributária, eles têm capacidade tributária, eles podem cobrar o tributo, mas não são eles que instituem, aumentam o valor, etc. Isso é competência exclusiva lá, né, do Estado, da União, dependendo do tributo. Tá? Sim, professor, só um pouquinho. Esses daí são sujeitos ativos, né? São sujeitos ativos, só que da administração indireta. Administração indireta, beleza. Porque eles estão fazendo o papel do Estado aqui. Né? O Estado fala, olha, eu sei que eu tenho que criar essa contribuição aí, mas, putz, vamos criar um órgão, né, que faça, né, que tenha autonomia e ele mesmo se vira lá para cobrar, porque é muita coisa para a administração pública se preocupar. Então, delega a cobrança desses tributos. Tá? São sujeitos ativos. Muito bem. Vejam, né, aqui no indireto eles não criam tributos, só podem arrecadar, porque eles detêm a capacidade tributária e não a competência tributária. Olha só, já falei isso 400 vezes. Alguém tem dúvida de que vai cair na avaliação essa pergunta? Né? Acho que não. Muito bem. Repete aí. Repete. Para repetir. Veja, nós temos capacidade ativa, tá? E nós temos competência. A competência tributária, ela é aquela que permite com que o Estado crie
institua, aumente, diminua, né, reduza o valor, extinga um tributo. Então, são eles que têm essa manipulação do tributo, né? Pode criar, pode extinguir. Essa competência, ela não é delegável. O que é isso? Então, por exemplo, a União compete à instituição do imposto de renda. Só a União pode mexer no imposto de renda. Só a União pode chegar e falar assim, olha, vou aumentar o imposto de renda, a alíquota dele. A mínima, que é 7,5%, vou aumentar para 10%. Só a União pode fazer isso. Porque a competência tributária para imposto de renda é dela. Outro exemplo, IPTU. A competência do IPTU é do município. Então, quem pode mexer no IPTU? Só o município. Só ele pode aumentar o valor do IPTU. Se ele quiser falar, não vou mais cobrar IPTU também, só ele pode fazer isso. Tá? Isso não é delegável. Ou seja, a União não pode chegar e falar assim, ô município, eu não estou afim de mexer com imposto de renda. Então, você aí aumenta, faz o que você quiser. Né? Mexe, né? Ou se não quiser cobrar, não cobra. Não pode, tá? Porque a competência ela é exclusiva, ela não é delegável. Não pode confundir competência com capacidade tributária. A capacidade é o poder de cobrar o tributo. Então, a União ela pode muito bem instituir o imposto de renda e falar assim, ô município, cobra para mim esse tributo aí. Pega a sua receita municipal e dá um jeito de inventar uma maneira de cobrar o imposto de renda de quem mora no seu município aí. Isso ela pode fazer, porque a capacidade ela é delegável. Então, o poder de cobrar o tributo é possível, tá? Passar para frente. Por isso que, né, por exemplo, esses conselhos de ordem aqui, né, então, o Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Contabilidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né, isso. E o CRO, que eu esqueci, a odontologia, né? Conselho Regional de Odontologia, né? Eles são delegados, né, da capacidade tributiva, da capacidade tributária. Então, o Estado ele vai lá, ele inventa o tributo e ele fala, ó, Conselho Regional de Medicina cobra aí esse tributo. Tá? Ele delega o quê? A capacidade ativa, a capacidade tributária, tá? Então, não confundam competência com capacidade. Deu para anotar? Deu, professor. Beleza. Então, se errar essa na prova, vou tirar nota em vez de não dar nota. Vamos lá. Então, sujeito ativo, administração pública, direto ou indireto. Sujeito passivo, quem é? Né? Quem vai perder dinheiro aí, né? Quem vai pagar. Então, é a pessoa que é obrigada ao pagamento do tributo ou... Opa. Alguém tem alguma dúvida? Tá. Ou quem vai pagar a penalidade pecuniária. Quando fala pecuniário, lembra que a gente está falando de dinheiro, né? Então, quem vai pagar aqui? O que é penalidade, né, no direito estatal? Pode ser uma pena corpórea, aqui não é direito penal, então não é. Então, se é direito tributário que a gente está falando, penalidade aqui vai ser multa. Tá? Então, pagamento de multas. Então, o sujeito passivo, ele tanto paga o tributo ou ele paga a multa. Né? Tanto faz. Muito bem. Agora, dentro do sujeito passivo, nós temos dois tipos de sujeito passivo. Nós temos o contribuinte e nós temos o responsável tributário. Por isso que eu falei que eu não queria confundir vocês quando eu estava falando responsável. Porque vejam, né, a responsabilidade, né, em termos amplos, né, em termos, vamos dizer, do dicionário, é atrair para si, né, a indenização de algo, ou retornar as coisas ao estado em que estavam antes, ou atribuir uma conduta, né, o resultado de uma conduta humana realizada por alguém. Então, você é o responsável quando você, por exemplo, né, causa um acidente de trânsito, furou o sinal vermelho e bateu no carro do colega lá. Você é o responsável. Tá? Só que dentro do direito tributário, quando a gente fala responsável, ele é um termo técnico.
Se ele é responsável, ele não é contribuinte. Então, a gente tem que saber a diferença do contribuinte para o responsável tributário. Tá? Também são conhecidos de sujeito passivo direto, contribuinte, e indireto, mas não confundam com o sujeito ativo. Não tem nada a ver. Tá? Porque senão você vai pensar, o contribuinte é o sujeito direto, sujeito passivo direto. Então, ele pode delegar, né, o pagamento do tributo para o sujeito indireto, que é o responsável. Não tem nada a ver, esquece. Outro raciocínio aqui. Tá? Então, separa bem as coisas. Contribuinte, quem que é? É o cara que tem relação direta com o fato gerador. Ele pratica o fato gerador. Então, o João auferiu renda. Quem é o sujeito passivo direto dessa dívida tributária, dessa obrigação de pagar o imposto de renda? É o João. Ele é o contribuinte. Ele que vai pagar o tributo, porque ele que praticou o fato gerador. Tá? Já o responsável, ele é um terceiro. É um terceiro que foi escolhido pela lei para pagar o tributo, mesmo sem ter realizado o fato gerador. Então, às vezes, a pessoa não realizou o fato gerador, mas mesmo assim tem que pagar o tributo. E aí, esse cara, ele é o responsável tributário, ele não é o contribuinte. Tá? Então, exemplo, quem adquire bem imóvel com dívida tributária, por exemplo. Né? Então, você vai lá, está vendo um imóvel à venda, achou ele bem barato, conversou com o vendedor, e aí ele fala, olha, na verdade tem uma dívida tributária esse imóvel. Estou devendo IPTU dos últimos, 6 anos. Dá tanto valor, estou abatendo do valor do imóvel aqui. Você fala, não, beleza, eu compro e vou quitar essa dívida tributária. Quando você adquire esse imóvel, você se torna responsável tributário. Você vai ter que pagar essa dívida. Aí vem lá, né? Professor, e se eles fizerem um contrato dizendo que... vamos usar um nome aqui, né? Então, o João e o Pedro. E o João vai comprar o imóvel do Pedro. E esse imóvel está cheio de dívida tributária. E aí o João faz um contrato com o Pedro dizendo que... o João nada tem a ver com o pagamento daquele tributo. Dá para usar isso contra a Receita? Não. Tá? Se a Receita for cobrar alguém, ela vai cobrar quem? Ela vai cobrar quem praticou o fato gerador. Esse contrato ele vai ter efeito na esfera civil, não na esfera fiscal, na esfera tributária. Tá? Vejam, pessoal, isso eu estou informando vocês, tá? Não é matéria que cai na prova, essa questão do contrato aí que é feito. Tá? O que vocês precisam saber é que se você adquirir um bem imóvel com dívida tributária, você se torna um responsável tributário. Mesmo que você faça um contrato com a pessoa dizendo que não. A administração pública vai cobrar de você, porque você é o proprietário. Aí, né, você vai ter que pagar esse tributo e depois vai discutir lá o contrato na justiça civil e falar, olha, eu paguei, mas ele disse que ia arcar com esse pagamento, então ele que me devolva o dinheiro que eu já gastei pagando o tributo. E aí sim, né, a justiça pode ir lá, considerando o contrato válido, vai realizar essa cobrança. Então, cuidado com um contrato que envolve dívida tributária. Tá? A administração pública ela não está nem aí para o seu contrato civil, seu contrato de gaveta, seu contrato que é registrado no cartório, não interessa. Tá? Tem um artigo específico lá do CTN que diz isso, o contrato realizado entre particulares não pode ser oposto à fazenda pública. Ele não vale contra a Receita. Tá? Só vai valer no cível, não quer dizer que você não vai receber o dinheiro de volta. Mas a administração pública só quer saber de cobrar. E vai ser de quem? Vai ser de quem deve o tributo naquele momento. Tá? Então, só para deixar isso claro. Tá? Muito bem. Espólio, no caso de sucessão. Então, quando alguém falece, deixa os bens. Esses bens, né, vão ser inventariados, eles vão ser levantados, vamos descobrir o que a pessoa tinha. Aí, os herdeiros, né, podem combinar lá o que eles vão fazer com os bens ou podem ingressar com uma ação de inventário. E aí, nessa ação de inventário, todos esses bens que são
deixados pelo falecido, pelo de cujos, é chamado espólio. Né? Então, são os bens que sobraram lá da pessoa que faleceu. É como na falência, por exemplo, a gente chama aqueles bens da empresa falida de massa falida, os bens da pessoa que faleceu a gente chama de espólio. Vejam, depois que a pessoa faleceu, ela não tem mais capacidade civil, né? Extinguiu os direitos dessa pessoa. Só que, se ficou dívida tributária, quem responde? O espólio. Então, a pessoa faleceu e deixou um imóvel devendo lá IPTU pra caramba. E o imóvel vai acabar sendo vendido e uma parte desse valor vai ser para pagar o tributo, porque quem deve lá é o espólio. Outro exemplo, na fusão, cisão, incorporação ou transformação empresarial, né? Os sucessores tributários vão ser os responsáveis tributários. Então, você comprou uma empresa com uma dívida enorme, tributária. Quem vai pagar a dívida? Você que comprou. Você é o sucessor tributário. Ah, mas eu fiz um contrato lá que excluía. Beleza, isso aí vale no cível. Tá? Para a fazenda pública? Não, não vale. Tá? Então, cuidado com esse tipo de contrato. Para quem vai estar pensando em fazer fusão, cisão, cuidado. Tá? Por que exige lá, né? Certidão negativa de dívida, né? Da dívida ativa, ou certidão negativa de dívidas públicas. Porque é o tipo de coisa que não adianta. Até adianta fazer o contrato, mas se a pessoa está pensando em te dar um calote, você vai ter que pagar a União, o município, o Estado, não interessa. Tá? Então, cuidado. Muito bem. Então, diferença entre contribuinte e responsável. O contribuinte é quem pratica o fato gerador. O responsável é um terceiro que não pratica o fato gerador, mas ele é escolhido por lei para pagar o tributo. Tá? Então, para falar, né, para talvez elucidar um pouco mais, se você comprou o imóvel com a dívida tributária, digamos que o fato gerador ocorreu lá em 1º de janeiro. Aí, na hora de apurar quem era o proprietário do imóvel, era o vendedor. Ele praticou o fato gerador, não você, mas você adquiriu o imóvel com a dívida. Então, você agora é o responsável tributário e não contribuinte. Tá? Muito bem. Besteira aqui. Arrumei. Muito bem. Vejam, sempre tem a possibilidade de existir solidariedade passiva, mas nunca solidariedade ativa. Tá? O que é solidariedade? Solidariedade é quando você é devedor de algo, tá? Ou credor de algo, né? Então você tem direito a receber ou tem que pagar, juntamente com outras pessoas, só que todas respondem iguais, todas respondem juntas, de maneira igual, pela dívida inteira. Tá? Então, antes de falar disso, vejam que o sujeito ativo é sempre só um. Vai sempre ser, por exemplo, está devendo imposto de renda, teu sujeito ativo é a União. Não vai ser a União, mais a Receita Estadual, mais a Receita Municipal, mais o juiz da Vara da Fazenda Pública. Não, é só a União. Quem é competente pelo tributo? A União. Então é a União. Está devendo IPTU. Para quem vai pagar? Para o município. Deu problema, vai ingressar com uma ação. Beleza. De quem é a competência para estipular, para instituir IPTU? Do município. Quem é o sujeito ativo lá é sempre o município. Agora, o sujeito passivo pode ser mais de um. Né? Se você tem um imóvel lá, comprou junto com o seu irmão, os dois são donos do imóvel, os dois são contribuintes. A questão é que, na responsabilidade solidária, os dois respondem pela dívida total juntos. Então, você chegou lá o imposto de renda, o IPTU para pagar. E aí, um dos irmãos é dono de metade do imóvel e o outro da outra metade. Está dividido lá no registro de imóveis, 50% da fração ideal do imóvel para um, 50% da fração ideal do imóvel para outro. Tá? Então, beleza, dividido, meio a meio. Na hora de cobrar o tributo, o IPTU lá não vai vir dividido 50% para um, 50% para outro. Vai vir o valor inteiro. Digamos que não paguem o IPTU esses dois irmãos. Não pagamos. Muito bem. A administração pública vai te cobrar. Ela vai ingressar, vai inscrever teu nome na dívida ativa. Já falei, a dívida ativa é a espécie de Serasa, né? O órgão de proteção aí ao crédito, mas é da administração pública. Então, quando você deve um tributo, por exemplo,
seu nome é inscrito na dívida ativa. E, vendo que você não está pagando, a administração pública ingressa com uma ação judicial para cobrar esse tributo de você. É uma ação de execução fiscal perante as varas da Fazenda Pública. Muito bem. Quando ele entrar com essa ação para cobrar o valor, ele não vai cobrar 50% seu, 50% do seu irmão, apesar que os dois vão estar respondendo o processo. Mas ela vai cobrar tudo dos dois. Não é para multiplicar por 2 o valor, tá? Como que funcionaria então? Então, digamos que aí veio o processo, ninguém pagou, o juiz decreta lá uma pesquisa nas contas bancárias dos dois. Pelo sistema Bacenjude, que é um sistema conveniado do Banco Central com o Poder Judiciário, o juiz ele tem acesso, né, pelo CPF, a todas as contas bancárias de determinada pessoa. Tem o CPF, ele joga lá no sistema, o sistema acha as contas bancárias, o juiz coloca qual é o valor que tem que bloquear e, se achar dinheiro nas contas, bloqueia as contas. Tá? E aí, nesse caso, né, vamos dar nome aqui para os irmãos, né, pegar aqui, o Clebson e o Gabriel. Né? Então, o Clebson e o Gabriel compraram lá o imóvel, não pagaram IPTU, estão devendo IPTU, foram executados pela Fazenda Pública e o juiz pegou e jogou lá o CPF do Clebson e do Gabriel no sistema Bacenjude para bloquear valor. Encontrou dinheiro na conta do Clebson e não encontrou dinheiro na conta do Gabriel. Eles estavam devendo, vamos falar, sei lá, R$5.000 de IPTU. O juiz achou os 5 mil na conta do Clebson e não achou nada na conta do Gabriel. Ele vai pegar esse dinheiro, tá? Se não for, né, um caso de impenhorabilidade, né, que impossibilita o bloqueio, né? Então, o juiz ele não analisa isso. Você ou o advogado vai ter que perceber lá. Então, por exemplo, se é conta poupança, até 40 salários mínimos não pode bloquear. Tá? Então, aí você vai ter o dinheiro bloqueado e tem que ir lá avisar. Ô, juiz, é conta poupança, não bloqueia não. Aí ele desbloqueia. Aí conta salário, né? Não pode bloquear até um determinado percentual. Fala, juiz, é conta salário. Aí desbloqueia. Tá? Mas se não for nada disso, tá? Bloqueou, achou lá, né? Se não for nada disso, o juiz transfere o dinheiro para a administração pública. Fala, bom, tá aqui os 5 mil, achei. Toma, administração pública, tchau e benção. Acabou o pagamento do tributo. Nossa, professor, mas que injusto, né? Cobrou, metade do Clebson, metade do Gabriel o apartamento. Sim, quem vai se resolver? O Clebson e o Gabriel. A administração pública não tá nem aí. Ela recebeu o que ela tinha que receber. Ela cobra tudo de qualquer um deles. Tá? Isso também se aplica, pessoal, no direito do consumidor. Quando você, consumidor, é lesado e entra com uma ação, tá, contra a vendedora, né, contra a loja, contra a fabricante, contra o distribuidor, contra a transportadora, você processa todo mundo, contra a assistência técnica, vai todo mundo lá para responder o processo. O juiz acha o dinheiro na conta, por exemplo, da fabricante, mas o erro em si mesmo foi da loja. Não interessa. A loja se resolve com a fabricante depois. Eu vou garantir o consumidor. O direito do consumidor protege o consumidor. O direito tributário protege o interesse do Estado em arrecadar. Então, cobrou de um, está cobrado dos dois. Tá? Isso não impede, tá? Não impede do Clebson, por exemplo, depois processar o Gabriel e falar, olha, teve processo lá administrativo, fiscal, processo administrativo não, a ação judicial, de execução fiscal, e me cobraram os 5 mil do IPTU, só que ele é dono de metade do imóvel, metade da obrigação é dele. Então eu quero metade desse dinheiro de volta. E ele vai vencer esse processo. Tá? Só que isso não é discutido lá na execução fiscal. Lá não interessa. Você vai ter que fazer isso depois. Tá? Então, dica, não deixe dinheiro na conta, se deixar, deixe até 40 salários mínimos por CPF em poupança. Ok, né? Advocacia. Muito bem. Então, olhem só, né? Isso é o que está escrito aqui, né? A dívida tributária, ela é... Isso aqui está me incomodando. Deixa eu ver se eu consigo deixar numa linha. Ótimo. Ok. Então, a dívida tributária, ela não é divisível, ela é cobrada tudo de uma pessoa só. Tanto faz. Tá? Não tem ordem. Tá? Não tem benefício de ordem. Quer dizer o quê? Se digamos que o Clebson fosse
dono de 90% do imóvel e o Gabriel 10% do imóvel. A administração pública não vai chegar e vai, não, vamos cobrar primeiro do Clepson, que ele tem mais do imóvel. Ele é mais dono do que o Gabriel. Depois, se ele não tiver dinheiro, a gente cobra o Gabriel. Não, não é assim que funciona aqui. Tá? Cobra de todo mundo, não interessa. Se você tem 1%, se tem 0,5% do imóvel, vai tudo junto. O que mais? Tá? Esse tipo de responsabilidade que eu estou falando, que a administração cobra, é a chamada responsabilidade solidária. Tá? Essa que eu falei também do direito do consumidor. Pense em solidariedade no sentido em que todos os devedores dão a mão e vão juntos responder pelo processo lá, e em quem cair, né, é quase, né, como o juiz fizesse assim, né, aquela brincadeira do, agora esqueci como é que era, Unidunité, né, achei na conta do fulano, foi o dinheiro, tchau, né, caiu em você, desculpa, né, isso acontece. Agora, tem uma outra responsabilidade, tá, que não é a solidária, que é a subsidiária, tá? Então, porque tem alguém em cima e alguém abaixo, né? Quando você é um subordinado, você tem um chefe, alguém que manda em você, né? Agora, na responsabilidade subsidiária, alguém responde primeiro, depois, se essa pessoa não tiver como pagar, por exemplo, aí eu vou atrás da outra. Então, funciona assim, por exemplo, no direito do trabalho. Você ingressa com a ação contra a empresa. Aí a empresa já está praticando uma fraude lá, já era um golpe. Ela já não ia te pagar, né? E o sócio pegou e sumiu com o dinheiro da empresa. Chega no fim do processo trabalhista, você ganha a ação, na hora de cobrar, putz, não tem dinheiro na empresa. O que tem que fazer? Tem que ir atrás dos sócios. Você pede lá a desconsideração da personalidade jurídica. Fala, olha, essa empresa aqui não tem mais dinheiro. Usa qualquer argumento, é bem fácil disso acontecer na Justiça do Trabalho. Então, se a empresa não tem dinheiro, vou atrás do patrimônio dos sócios. Mas vejam que é de maneira subsidiária e não solidária. Tá? Os sócios vão responder caso não haja dinheiro na pessoa jurídica. Bem diferente, né? Aqui do direito tributário e do direito do consumidor. Muito bem. Então lá, um dos devedores pagou, aproveita para todos. Pagou o tributo, está todo mundo livre. Aí ele vai ter o direito de regresso. Ele pode cobrar dos outros devedores. Tá? Aqui, ou qualquer outra ocorrência, também aproveita para os outros. Né? Por exemplo, a prescrição. Se a administração pública não cobrou o tributo no prazo, né, passou lá 5 anos, não cobrou, prescreveu a ação. Ela não pode mais processar ninguém. E aproveita para todo mundo também. Ou no caso, né, das imunidades tributárias. Então, não é possível cobrar tributo de templos de qualquer culto. Né? Então, igrejas, por exemplo, não são cobrados tributos das igrejas. A casa onde o padre mora, por exemplo, né, se ela faz parte da igreja, ela também é imune. O padre também é imune ali, ele não vai pagar IPTU. Tá? Porque é considerado a casa do chefe religioso, logo atende o propósito eclesiástico, o propósito religioso, então não cobra tributo, porque a Constituição Federal protege isso. Muito bem. Aí esse padre mora lá e mora com mais 2 pessoas. Sei lá, 2 irmãos dele moram também na casa. Tá? Essa imunidade acaba aproveitando para os outros também. Então, qualquer ocorrência, né, que seja benéfica, por exemplo, não pagar o tributo porque é imune, também serve para os irmãos. Não vai fazer uma divisão, falar, olha, mas aqui moram os 2 irmãos, então, né, o padre é imune, mas os outros 2 não. Tem que pagar. Não é assim que funciona. Tá? Tudo vem num pacote, aproveita para todos ao mesmo tempo. Muito bem. Deu para entender aqui, pessoal? Sujeito ativo, sujeito passivo. As dúvidas vão surgir no dia da prova. Então, cuidado. Beleza. Beleza, Sara. A Sara entendeu tudo. Ok. Então, hipótese de incidência. Fato gerador.
obrigação tributária. Quando acontece tudo isso, né, quando você descobre que você tem que pagar, você não sabe quanto você tem que pagar. Quem tem que pagar ainda não foi definido. Né? Você não sabe quando você tem que pagar. Para isso, né, nós temos que constituir o crédito tributário. E o crédito tributário, ele é constituído pelo lançamento. Então, voltemos lá no nosso fluxograma e vamos perceber. Tem a hipótese de incidência. Vamos usar o exemplo do imposto de renda. Não, vamos usar vamos usar o exemplo do IPTU. Qual é a hipótese de incidência? Ser proprietário, ter domínio útil ou deter a posse de bem imóvel no perímetro urbano de determinado município. Ótimo. Né? Aí você é dono, né, proprietário de um bem imóvel aqui em Curitiba. Você praticou o fato gerador. Dessa hipótese de incidência, nasceu a obrigação tributária. A obrigação tributária, nesse caso, é pagar IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Quanto de imposto você vai pagar? Você sabe que você tem que pagar, você é dono do imóvel. Mas quanto? Quando? Não dá para saber. Você vai descobrir como. Por meio do lançamento tributário. Tá? O lançamento aqui vai ser o ato da administração pública, que vai te dizer quanto pagar. E isso, quando ele ocorre de maneira correta, quando sai tudo certinho o lançamento, constitui o crédito tributário. O que isso quer dizer? Aqui, quando constitui o crédito tributário, determina que você deve aquele tributo, você tem que pagar aquele tributo. Tá? Agora vem a guia, vem o boleto lá para você pagar. Tá? Não é o boleto, é uma guia de recolhimento. Mas vamos chegar lá. Então, determinei a obrigação tributária, descobri quem é sujeito ativo, sujeito passivo. Vamos ver como que faz o lançamento tributário. Cadê? Aqui, crédito tributário e lançamento. Então, realizou o fato gerador, surgiu a obrigação tributária. É a obrigação de pagar. Correspondente a esse dever, existe um direito para o sujeito ativo, que é o crédito tributário. A administração pública recebe dinheiro. Né? Você vai pagar o tributo, a administração pública vai receber esse dinheiro. Esse dinheiro, esse valor pago, é o crédito tributário. Aqui, né, questão técnica, jurídica. Diferente da obrigação tributária, o crédito tributário não nasce da lei. A obrigação tributária nasce da lei. Por quê? Porque a lei define qual é a hipótese de incidência. Você, né, a lei define o que é fato gerador, você pratica o fato gerador, e disso nasce a obrigação tributária. Mas o crédito tributário não é a lei que diz, não é a lei que estipula como ele nasce, mas sim o lançamento. Tá? Então, constituir o crédito tributário, fazer com que ele apareça, que ele surja, significa formalizar ele em linguagem, instrumentalizar, com o fim de declarar a ocorrência do fato gerador e, consequentemente, da obrigação tributária, bem como constituir a relação jurídica tributária. Professor, né, você quer matar a gente com esse juridiquês todo. Matar não, mas fazer pensar um pouco. Sim. Vamos lá. Precisamos constituir esse crédito tributário. Afinal de contas, você é dono do imóvel. Você incorreu no fato gerador de ser proprietário do imóvel no perímetro urbano de um determinado município. Logo, você vai ter que pagar IPTU. Só que para eu poder te dizer quanto você vai ter que pagar, quando você vai ter que pagar, eu tenho que formalizar isso. A administração pública não pode vir do nada, de forma verbal, por exemplo, bater lá um auditor da Receita Municipal na sua casa e falar, você deve IPTU, R$1.000, pague agora. Não pode. A lei determina que isso deve ser realizado por lançamento, né, que é lá no nosso conceito, na definição de tributo, que é a atuação vinculada da administração. Muito bem. Então, a administração pública, vai ter que formalizar isso em linguagem, ou seja, né, vai ter que fazer um papel lá, vai ter que descrever para você por escrito. Então, vai formalizar em linguagem.
Instrumentalizá-lo é juntar as provas, os instrumentos que servem para a cobrança daquele tributo. Então, por exemplo, no IPTU, além de te dizer, para eu poder te dizer o quanto que eu vou cobrar de você de IPTU, eu tenho que estipular lá qual é a base de cálculo. Se eu estou cobrando imposto predial territorial urbano, eu preciso de uma base de cálculo para cobrar esse tributo. Eu vou partir a minha conta de qual valor? No caso do IPTU, é o valor do imóvel. Então, vou colocar lá no teu IPTU, valor venal do imóvel. Quanto vale o teu imóvel? Para fins do IPTU, tá? Porque nem sempre é valor de mercado. Na maioria das vezes não é o valor de mercado. Beleza, então parto desse ponto. Também tenho que determinar qual é a alíquota. Eu não tenho certeza agora, eu não lembro de cabeça a alíquota do município de Curitiba, do valor do IPTU, mas isso, né, Google rapidinho já descobre. A alíquota é a porcentagem, o percentual que vai incidir sobre a base de cálculo. Então, digamos, vamos chutar que é 2%. Então, se o seu imóvel vale R$100 mil, né, o teu imposto de renda vai ser de R$2 mil, porque é 2%. Tá? Então, a administração pública vai te mandar um papel dizendo quem é que deve, que é você, né, o sujeito passivo, que praticou o fato gerador, vai te dizer o quanto deve, né, que é a base de cálculo na qual incide a alíquota, e vai constituir a relação tributária. A partir dali, você formalmente se torna o devedor. Antes desse lançamento, por enquanto, você ainda não é. Tá? Você ainda não tem que pagar. Por quê? Porque não tem nem como saber quanto deve, etc. Então, começou o ano, você sabe que vai pagar IPTU, mas se não chegar o boletim, o bloquinho lá para você pagar, você não sabe quanto, né? O que vem, o que não vem lá. Muito bem. Tá? Aqui tem mais uma definição do que é relação jurídica tributária, tá? Que é identificar o sujeito passivo, quem paga, o sujeito ativo, quem recebe, quanto que deve de tributo e, se tiver alguma multa, alguma penalidade para incidir, também vem descrito lá, também é parte da relação jurídica tributária. Tá? Pense, em relação jurídica, pessoal, um negócio é feito entre duas pessoas. Tá? Quando é tributária, é um negócio feito entre você e a administração pública. Em fins tributários, ou ligado a tributos. Então, quando você deve um tributo para a administração pública, você entrou numa relação jurídica tributária, você está num relacionamento com a administração pública. Tá? Você vai ter que pagar para ela o tributo. Muito bem. Então, a forma mais comum de fazer isso, né, da gente conseguir definir tudo isso aqui, é por meio do lançamento tributário, mas ela não é a única. Mas vamos ver como isso funciona. São dois jeitos de conseguir constituir o nosso crédito, de conseguir definir quanto vai pagar de tributo, quem vai pagar, como vai pagar, etc. Tá? Quando é a própria administração pública que faz isso, a gente fala em lançamento tributário. Quando é você, sujeito passivo, que faz isso, a gente chama isso de declaração. Então, todo mundo está acostumado aí a ouvir todo ano, né? Faça a declaração do imposto de renda, declaração, declaração, declaração. Surpresa para vocês, né? O imposto de renda, ele não é um tributo que é cobrado na modalidade lançamento. Declaração, perdão, tá? Também não é lançamento, é um outro tipo, já vamos falar, tá? Mas é também pelo sujeito passivo. Eu vou até colocar aqui, declaração ou homologação. Nas duas ocorre uma declaração, mas tem diferenças. Muito bem. Onde está definido o que é lançamento tributário? Artigo 142 do CTN. Vamos fazer a leitura, temos que nos acostumar com a legislação, né? O que diz lá o artigo 142? Compete privativamente. Quando fala privativamente, é a mesma coisa que dizer compete exclusivamente. Tá? Então, compete exclusivamente à autoridade administrativa. Então, só o Estado, só a autoridade administrativa pode constituir o crédito tributário pelo lançamento. Tá? Então, vejam, para conseguir definir que deve mesmo tributo, tem que ter lançamento. Assim entendido, então o que é o lançamento? É um procedimento administrativo,
Tá? Então, é um procedimento administrativo. A própria administração pública vai lá e começa a criar esse papel, vai ter que digitar tudo que tem que constar, tá? E tem uma lei para dizer o que tem que ir dentro desse papel aí. Tá? É o procedimento administrativo tendente a verificar ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. Então, lá nesse papel, vai ter que dizer qual foi o fato gerador. Né? No IPTU vai ter que dizer, você é proprietário do bem imóvel. Tá? Não vai estar descrito lá, obviamente, assim, né? Por ser proprietário de bem imóvel, blá, 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 blá. Não vai descrever assim. Só o fato de você receber o IPTU, que vai estar escrito lá Imposto Predial Territorial Urbano, etc. Vai te dizer qual é a matrícula do seu imóvel, onde que ele está registrado, o valor dele, etc. Está descrevendo lá o fato gerador. Tá? Determinar matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, que é quem deve, e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Às vezes, né, você já atrasou, às vezes a administração pública vai te mandar uma multa. Segue a mesma lógica do lançamento. Tá? Calma que eu já vou, né, também ir destrinchando com vocês parte por parte do artigo aqui no próximo slide. Tá? Parágrafo único, veja, a atividade administrativa de lançamento ela é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Está dizendo o quê? Está dizendo cuidado servidor público, cuidado funcionário da Receita Federal, estadual, municipal, etc. Se você não lançar o tributo devido por algum contribuinte ou responsável, você pode ser responsabilizado. Então, se o servidor público fala assim, fui com a tua cara, não vou te cobrar o tributo, ele pode ser responsabilizado, inclusive comete crime, tá? Crime de prevaricação. Aquele servidor público que não cumpre com o dever legal dele, né, comete crime de prevaricação. Então, por exemplo, o delegado que não investiga um crime, né, engaveta o inquérito policial, a investigação, comete crime, prevaricação. Aqui, o auditor da Receita Federal, ou da Receita Estadual, ou da Receita Municipal, que deixa de cobrar o tributo, deixa de fazer o lançamento. Ele também responde. Então, diz lá o artigo que o lançamento tributário verifica, ele declara, ele diz que ocorreu o fato gerador. Então, você, proprietário do bem imóvel, ele determina a matéria tributável. O que a gente vai tributar? O que é importante? Né? Qual é a base de cálculo? No IPTU que a gente está usando de exemplo, é o valor do imóvel, a matéria tributada. Né? Por que você está sendo tributado? Por ser proprietário de bem imóvel. Qual é a matéria tributária? Por que eu estou te cobrando? Porque você tem um bem imóvel. A capacidade contributiva. O Estado enxergando no cidadão sinal de riqueza. Mas se você é dono de um imóvel, você deve ter dinheiro. Né? Pelo menos você tem um patrimônio. Então, eu vou te cobrar um tributo para isso, para custear as obras públicas, o bem público. Muito bem. Então, depois de determinar qual é a matéria tributável, no nosso caso a gente está usando o IPTU, ele vai determinar quanto você deve. Ele vai aplicar a alíquota sobre a base de cálculo. Então, no nosso exemplo, ela estava falando em 2%. Então, o valor do imóvel, 100 mil, descobri a matéria tributável, base de cálculo. Quanto vai cobrar? 2% desse valor da base de cálculo. Então, R$2.000, por exemplo. Então, vem lá o valor. Aí, diz quem é o sujeito passivo. Vai falar, você, fulano, é quem paga. Às vezes pode ser um responsável tributário também. Não precisa necessariamente ser o contribuinte. Lembra disso. E, se for o caso, ele aplica alguma penalidade. Né? Tá atrasado o pagamento. Aplica a penalidade que é os juros. Também tem que vir descrito no lançamento. Tá? Vejam, não esqueçam que o lançamento tributário ele é um pré-requisito para poder fazer a cobrança da dívida. Não pode ser via oral, não pode chegar ninguém, tá? E cobrar de você sem essa formalização. E você, contribuinte, tem que ser notificado. Eu acho que estão os artigos aqui. Vamos para a lei. Tá? Olhem só que legal o nome da lei que determina, né, o processo administrativo federal. O decreto 70.235 de 72, também conhecido como Lei do PAF, né, porque o Estado vai te cobrar um tributo, já vem com a onomatopeia na lei. Né?
é o processo administrativo fiscal federal regulamentado por esse decreto. Vejam, né? Lembra, vai juntando todos os pontos dessa disciplina. A gente falou em princípios de direito público. Direito tributário é ramo de direito público, logo tem que seguir aqueles princípios. Um deles é o princípio da legalidade. O Estado, né, o poder público, só pode fazer aquilo que a lei determina e tem que seguir à risca o que diz a lei. Aí, dentro da lei do processo administrativo fiscal federal, né, ou seja, né, o procedimento que vai criar esses documentos, por exemplo, né, a notificação da cobrança do tributo, está prevista nessa lei, tá? Que é um decreto que ficou com o nome de lei do PAF, tá? Não tem problema nessa terminologia. O que diz lá, então? Artigo 9º, por exemplo, né? A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento. Então, quando fala em auto de infração, tá? Você cometeu uma infração, logo você vai sofrer uma penalidade. Tá? E quando a gente fala em crédito tributário, a gente está falando de dinheiro, do valor que você vai pagar de tributo. E isso é um lançamento tributário. Então, se é para penalidade, é auto de infração. Se é para pagar o tributo, é notificação de lançamento. E eles vão fazer desses aqui, distintos para cada tributo ou penalidade. Não vem tudo cobrado junto, não mistura os tributos. Um vem cobrado separado do outro. Tá? Claro, existe lá o Simples Nacional, que é um regime tributário diferenciado para empresas. Né? Você junta todos os tributos num pacote e paga um valor fixo. Tá? Mas não é a mesma coisa aqui. Se você vai pagar seus tributos, né, um por um, né, vai praticar fato gerador, vai realizar lá a obrigação tributária, etc. Quando vier o lançamento, ele vem separado. É um para o IPTU, é o outro para o IPVA, nunca vai juntar. Tá? Os quais devem estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Então, aqui ele fala, né? Se eu vou te cobrar uma multa, uma penalidade, tem que dizer por quê e tem que dar a prova lá, demonstrar, tem que provar. Ah, você declarou errado o seu imposto de renda. Vou te cobrar uma multa. Tá aqui o que você errou e por que você errou. Tem que juntar lá o laudo pericial, né? Mostrar o erro. Tá? Muito bem. O que diz o artigo 10º? Olha só, né? Fica até pequena a letra, eu colei mesmo aqui os artigos para vocês verem, né, a rigorosidade que é. Então, para o auto de infração, tá? Então, quando é uma penalidade que vai ser aplicada, ele vai ser lavrado por um servidor competente, então, obviamente, né? Pega e dá lá pro examinador do Detran lá para tirar a carteira de motorista. Né? Você dá para esse examinador do Detran lavrar o auto de infração tributário, por exemplo. Ele não é competente para aquilo, porque ele não detém aquela competência. Quem que faz isso? O auditor da Receita. Tá? É um funcionário da Receita Federal, da Receita, né, em geral, federal, estadual, municipal, tanto faz. No local de verificação da falta, então, se é do município, o auditor municipal que vai lavrar o auto de infração. E conterá obrigatoriamente, então tem que ter isso aqui no seu auto de infração, obrigatoriamente. Tá? Tem que ter qualificação do autuado, qualificação são seus dados, na verdade, né? Seus dados pessoais. Então, nome completo, documento, RG, CPF, endereço, CEP, né? Que, bom, tá no endereço, e-mail, se tiver, o que eles tiverem da sua qualificação. Não é qualificação, né, para falar, é o pós-doutor fulano de... Não, a qualificação são esses dados básicos da pessoa. 2, local, data e hora da lavratura. Então, a hora que ele está fazendo lá aquele documento, ele vai ter que atestar a hora que ele está fazendo. A descrição do fato, descrição do que aconteceu, descrição do fato o quê? Do fato infracional, da infração que você cometeu. Ele vai falar, qual é a descrição do fato? Porque fulano, data tal, apresentou a declaração do imposto de renda de maneira equivocada, sei lá. Vai descrever o que ocorreu. Tá?
Depois, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável. Ele tem que dizer, vejam, lembra lá, princípio da motivação. Olha isso que é exigido aqui dentro do artigo 10 para a lavratura desse auto de infração. Tem que descrever tudo, tem que motivar tudo. Tá? Inclusive dizer, vai ter que dizer, olha, aí você infringiu o artigo 96, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, e vai ter que descrever, tá? E por isso, né, incorre numa pena aí de multa de tantos por cento do valor do tributo lá, sei lá, né? Então, tem que descrever também a penalidade. Depois, determinação da exigência e intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 dias. Vai dizer, então, isso aqui é uma multa, pague em 30 dias ou ofereça a sua defesa, impugne, né? Fale por que está errado essa infração, esse auto de infração. Por que está errado esse meu entendimento? Você sempre tem essa possibilidade de se manifestar, lembra lá do princípio da ampla defesa. E, por fim, a assinatura do autuante e a indicação do seu cargo ou função, o número de matrícula, princípio da publicidade. Nenhum ato da administração pública, salvo as exceções, são sigilosos, eles são, em regra, públicos, tá? Aqui, pessoal, por conta do processo eletrônico, procedimento eletrônico, hoje em dia, né, para muitas das infrações, dos autos de infrações são eletrônicos, tem se entendido que não precisa dessa assinatura aqui, tá? No auto de infração eletrônico. O simples fato, né, de vir lá da comunicação oficial do Estado já meio que confere legitimidade para o documento. Esse é para o auto de infração. Aí o artigo 11 é para notificação de lançamento. Então, aqui no auto de infração é para descrever penalidade, né, o que você fez de errado. E no artigo 11 ele fala sobre o lançamento do tributo. Tá? Então, quando você recebe a cartinha do IPTU, por exemplo, o que tem que ter no mínimo lá? Tá? O que contém? Qualificação do notificado. Então, vai ter seus dados, endereço, CPF, nome completo, tá? Profissão, às vezes. 2, o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação. Quanto você tem que pagar de tributo, quanto que você vai pagar lá no teu IPTU, por exemplo, e quanto tempo você tem para pagar ou para impugnar o pagamento. Então, você vai falar, olha, na verdade eu não devo tributo do IPTU, porque eu sou padre e eu moro nessa casa e ela é pertencente à igreja, logo ela é imune ao pagamento, impugnou. Tá? Apresentou uma defesa lá para não pagar o tributo. Tem que sempre dar esse prazo. Vejam as semelhanças com a multa de trânsito aqui, né? No auto de infração e no lançamento. É mais ou menos esse mesmo sentido, tem que cumprir vários requisitos. Tá? Tanto você vê quando você recebe uma multa de trânsito, vai dizer lá para você, né? Você tem um prazo X para pagar, aí vem a sanção positiva, se pagar até esse prazo te dou um desconto, ou você tem até esse prazo para recorrer dessa multa. Tá? É obrigatório ter essa informação. Muito bem. Aí, disposição legal infringida, se for o caso, então se você cometeu alguma besteira lá, já vem também no lançamento, geralmente é no auto de infração, não é aqui. E aí, assinatura do chefe do órgão expedidor, mesma coisa, né? Se for eletrônica, não precisa da assinatura. Tá? Então, olha só, tudo requisito legal, tem que ser cumprido. Né? É princípio da legalidade, tem que constar tudo isso aqui. Tá? Então, não pode deixar de constar. Muito bem. Mas tá. Cumprir todos esses requisitos, né, do lançamento para constituir o crédito tributário. Olha só como isso tem repercussão no direito penal, pessoal. Eu já falei para vocês sobre súmulas, né? Súmulas são os entendimentos dos tribunais, o pessoal vai entrando com a ação lá no Poder Judiciário, vai ingressando com a ação, processando, tudo discutindo o mesmo assunto. Vamos discutindo o mesmo assunto. Chega uma hora que o tribunal se cansa de decidir igual em tudo, que ele baixa uma súmula, tá? Ele edita lá uma súmula. É como se fosse um entendimento do tribunal sobre alguma coisa. E aí a súmula comum, ela vem com texto, ela fala assim, por exemplo, né, descaso contra o consumidor, né, descaso, na verdade, com o consumidor, gera dano moral.
Por quê? Porque todo mundo entra com o processo falando, olha, né, a empresa me ignorou por mais de 20, 30 dias, não resolveu o meu problema, eu quero uma indenização por danos morais, isso é um descaso, etc. Né? Daí o judiciário vai, analisa e fala, é verdade, tem dano moral aí. E de novo, e sempre o mesmo processo, falando, né, não o mesmo processo, mas a mesma matéria sendo discutida, né, falando, foi descaso consumidor, tem dano moral, foi descaso consumidor, tem dano moral. Uma hora o tribunal fala, chega, né, baixa uma súmula lá falando, olha, gente, descaso consumidor gera dano moral, ponto. Tá? Tem alguns enunciados aqui, por exemplo, do Juizado Especial em Curitiba, né, se vocês, no estado do Paraná, na realidade, né, então, por exemplo, esse é um deles, né, descaso com o consumidor gera dano moral. Atraso na entrega de compra online, em tese, gera dano moral. Então, claro, é em tese por quê? Porque se atrasar um dia, é difícil ganhar. Você pode até ganhar, mas aí talvez seja um valor muito baixo. Mas atrasou 4, 5, 6 dias, gera dano moral, já tem súmula. Tanta gente discutindo isso que o tribunal entendeu. Falou, não, é isso que eu entendo. Entendo que tem. Muito bem. Isso são súmulas. Só que chega uma hora, tá? Porque essa súmula aqui, ela é uma orientação do tribunal. Ela não vincula ninguém, ela não obriga nada de ninguém. Então, mesmo que tenha súmula, você entra com o processo e o juiz entende diferente, né? Aquele juiz que você caiu o teu processo, ele entende que não, eu não vou seguir essa súmula. Ele pode não seguir, ele vai julgar o contrário que diz a súmula. Tem essa possibilidade. Quando essa matéria fica discutida tanto assim que chega lá no Supremo Tribunal Federal, o STF ele pode criar algo chamado súmula vinculante. A súmula vinculante, pessoal, ela vincula os tribunais, ela vincula todos os juízes. Então, se tem súmula vinculante, o juiz lá de primeiro grau, ele não pode decidir o contrário. Então, aqui o exemplo, né? Uma súmula vinculante do STF dizendo que não se tipifica crime material, crime, né, contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4 da lei 8137, lá, antes do lançamento definitivo do tributo. Tá? Então, a lei lá contra crimes contra a ordem tributária. Não é crime antes do lançamento definitivo do tributo. Se não foi lançado, não tem crime ainda. Por quê? Porque o tributo nem existe. O crédito tributário ainda não existe. Tá? Não foi delimitado ainda o crédito tributário. Então, olha só, isso tem repercussão até na esfera criminal. Tem que haver o lançamento tributário correto para poder ser considerado crime. Então, antes disso, né, não dá para se falar em crime, não dá para se falar nem na existência do dever de pagar. Tá? Você não tem que pagar nada ainda, porque não foi lançado. Muito bem. Tá? Aqui, né, vou passar rapidamente por isso aqui. A lei que se aplica no lançamento é a da data da ocorrência do fato gerador. Mesmo que uma lei depois do fato gerador lá venha e modifique, né, o tributo, por exemplo, a lei que se aplica é a da data do fato gerador. Então, você era dono do imóvel em 1º de janeiro e praticou o fato gerador do IPTU. Vai ter que pagar IPTU. No dia 2, a lei muda e o IPTU deixa de existir. Ema, cada um com seu problema. Você vai ter que pagar o IPTU. Tá? Por quê? Porque na época do fato gerador, a lei que estava em vigor era de que o IPTU ainda existia, tinha que ser pago, etc. A lei não vai voltar no tempo. Lembra do princípio da irretroatividade das leis. Tá? Agora, com relação às multas, volta no tempo se ele for mais benéfico. Então, digamos que você deixou de pagar o IPTU e a multa era de R$500, sei lá, R$1.000. E aí, a hora que a administração pública vai cobrar essa multa de você, sai uma nova lei e fala assim, a multa agora por não pagar o IPTU é R$500. Mesmo que você tenha incorrido na multa lá, atrasou seu pagamento antes dessa nova lei, essa nova lei volta no tempo para te ajudar. Por quê? Porque é sobre punição. Quando é sobre punição, qualquer norma nova que venha a existir, que seja mais benéfica para você, é aplicada.
Se ela for maléfica, não. Então, era R$1.000. Aí passou a ser 1.500 a multa. Aí não vai voltar no tempo para te ajudar. Tá? Ela nunca volta para te complicar. Tá? Ela nunca volta no tempo para piorar a sua situação. Mas para melhorar, ela volta. Vejam, quanto a multas, tá? Penalidades. Quanto ao tributo em si, não volta no tempo. Tá? Ainda, as normas procedimentais, se mudar, elas são aplicadas. Tá? Não interessa o fato gerador, não. Ela mudou a lei lá que diz como que cobra o tributo, vai mudar tudo. Tá? Vai ser pela lei nova. Tá? Então, vamos tentar pontuar bem essa diferença. Com relação ao tributo, tá? Que é o direito material, com relação a aquilo que você deve pagar, se mudar a lei, para você pouco importa. O que importa é a lei que estava em vigor quando você praticou o fato gerador. Se a lei é com relação a multas e ela é mais benéfica, ela volta no tempo para te beneficiar. Se ela for maléfica, ela não volta no tempo para te prejudicar. Agora, com relação ao procedimento de cobrança, como a administração pública vai fazer para cobrar esse tributo de você, aí a lei que se aplica, tá, é a lei que estiver em vigor. Então, olha o exemplo que eu dou aqui. Você praticou o fato gerador em 2016. Tá? Digamos lá que você... a administração pública fez uma obra, essa obra valorizou seu imóvel e eles vão cobrar de você uma contribuição de melhoria. Tá? É um tipo de tributo que pode ser cobrado aí pela valorização do imóvel decorrente de uma obra pública. E aí, eles vão realizar esse lançamento do tributo em 2018. Lá em 2018 que eles vão olhar e vão calcular o quanto você deve, vão mandar aquele papel para você para te cobrar. Agora, em 2016, a lei que determinava como que fazia essa cobrança era uma. Em 2017, essa lei mudou. Agora não é mais por meio, vamos dizer, não é mais por lançamento em papel, vai ser por meio eletrônico agora, por e-mail, sei lá. Mudou o procedimento, a maneira como se cobra. Qual lei aplica? A lei nova, a lei alterada já. Tá? Então, lá em 2018, eu não vou usar a lei do procedimento que era em 2016, porque você praticou o fato lá em 2016. Eu vou usar a lei que entrou em vigor em 2017 mesmo. Tá? A lei do procedimento ela já vai ser aplicada diretamente. Tá? Agora, né, se em 2016 você teve essa contribuição de melhoria, né, praticou esse fato gerador, em 2017 sai uma lei lá dizendo que contribuição de melhoria não existe mais. A União, ou né, seja quem fez a obra pública lá, não vai poder mais cobrar esse tributo. Paciência, de você ela vai, porque em 2016 a norma que estava em vigor era a da contribuição de melhoria. Então, você vai ter que pagar, mesmo que o lançamento seja feito em 2018, tá? Que essa lei da contribuição de melhoria já não exista mais. Se ela estava em vigor em 2016, quando você praticou o fato gerador, você continua tendo que pagar o tributo. Tá? Muito bem. Prazo para a administração pública fazer as coisas. Quanto tempo eles têm? Para lançar o tributo, 5 anos. Para cobrar o tributo, 5 anos. Tá? Então, ela tem esse prazo para conseguir te alcançar. Se passar esse prazo, você não precisa pagar. Simples assim. A administração pública perde a chance. Quando a gente fala em homologação, a administração pública também vai ter 5 anos para homologar. Tá? Só que vocês não sabem ainda, não falei para vocês o que é homologação. Já entramos nesse assunto. Temos ainda 12 minutos e vai ser o suficiente para a gente terminar, ou pelo menos entrar e falar um pouco sobre o lançamento. Muito bem. Então, lembra que eu falei que a gente tem modalidade de lançamento diferente? Falei que o imposto de renda, a gente escuta falar em declaração de imposto de renda, declaração, mas na verdade ele não é um imposto que é cobrado por declaração, mas sim por homologação. Tá? E essas são modalidades de lançamento. São maneiras que a administração pública faz para cobrar
o tributo de você. A primeira delas é por declaração ou chamado lançamento misto. O segundo é chamado de lançamento por homologação ou autolançamento. E o último chamado de ofício ou direto. Toda vez que vocês lerem de ofício, pessoal, né, a administração pública fará de ofício, o juiz fará de ofício. Significa que, independente se alguém falar alguma coisa, pedir ou não, tá, a administração pública vai realizar aquilo. Tá? Então, às vezes o juiz de ofício pode corrigir o valor da causa. Né? Então, você entra com uma ação e aí você vai discutir um imóvel. Ela está se separando e quer dividir o imóvel, você com a sua ex-mulher ou você com o seu ex-marido. E o imóvel vale R$1 milhão. E aí você coloca no valor da causa 100 mil. O juiz de ofício pode corrigir esse valor. Ele olha, tá errado, bota lá um zero que faltou. De ofício é isso, é automático. A administração pública faz sem provocação de ninguém. Você não precisa pedir, ele só vai e faz. Então, tem essa modalidade de lançamento de ofício ou direto. Muito bem. O que é lançamento por declaração? Tá lá previsto no artigo 147 do CTN, Código Tributário Nacional. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro. Quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato indispensável à sua efetivação. Então, esse é o que diz a lei. Vamos analisar isso de uma maneira mais didática. Então, aqui na declaração, pessoal, a Fazenda impõe, tá? A Fazenda Pública, a administração pública, ela impõe para você, contribuinte ou responsável tributário, uma obrigação acessória, que é a declaração. Você vai ajudar a administração pública a te cobrar o tributo. Então, como que é a dinâmica? Você pratica o fato gerador. Quando você pratica esse fato gerador, você declara o que aconteceu. Né? Vê o que a lei fala, declara a matéria de fato. O fato, o que foi? O que você fez? O que aconteceu? Aí a administração, com poder, né, dessa sua informação, dessa sua declaração, faz o lançamento, tá? E daí te manda a cobrança. E aí você paga ou impugna o tributo. Exemplos aqui, né? Imposto de importação ou exportação. Você compra alguma coisa do eBay lá, né, do site dos Estados Unidos. E aí, quando você importa algo, você incorre no fato gerador, você pratica o fato gerador do imposto de importação. Quando você faz isso, você tem que declarar para a Receita Federal. É um tributo de competência da União, então é um tributo de competência federal. Você tem que declarar para a Receita Federal o que você comprou e quanto você pagou. Então, digamos que você comprou lá não sei, pensando em alguma coisa um pouco mais cara. Sei lá, um computador, um notebook. Comprou no eBay e pagou, sei lá, $800. Você vai ter que declarar, você vai falar de receita, eu comprei um notebook e paguei $800. Só que o imposto de importação também inclui o valor do frete. Então, $800 mais $40 do frete. Então, foi $840. Aí a administração pública, de base dessa informação, ela vai falar, ok, então você me deve 60% do valor, que é a alíquota do imposto de importação, é 60% sobre o valor do produto mais o frete. Então, 60% de $840. Tá? Quanto que daria isso? 84 dos 10%, 50, 420, mais 84, 500... 500 e... Agora me perdi. 500 e poucos dólares de tributo. Veja, imposto de importação é bem suave no Brasil, né? Então, 500 e poucos você vai pagar de tributo. Pronto. Né? Você praticou o fato gerador, declarou o tributo, declarou o que você fez, o fato, comprei notebook no valor X, e a administração pública lança o tributo. Fala, então, tá aqui, nesse valor você paga isso. Muito bem. Agora, pode ser que você declare errado.
né? Vai que você declara errado. Pode acontecer um erro, né? Você pagou 840 e você esquece de pôr o 0. E fala administração pública, comprei um notebook no eBay, paguei $84. Aí a administração pública pega essa declaração e vai realizar o lançamento, tá? Se você declarou errado, se antes de você receber esse lançamento, você ainda pode consertar isso aí. Você pode chegar e falar, opa, errei o valor. Tem que retificar, tem que arrumar. Você avisa a administração pública. Antes do lançamento, sem problema, né? Você só muda lá o valor e eles recebem lá para fazer o lançamento correto. Muito bem, então não tem problema. Depois, né? Pode ser que a administração pública sozinha, de ofício, aqui de novo apareceu essa palavra, né? Retifique a sua declaração. Eles vão olhar e vão ver. É um notebook da marca X, novinho, é muito bom. Deixa eu dar uma pesquisada aqui no Google, ver quanto vale mais ou menos. Eles olham lá, nossa, ele falou que pagou, nossa, sei lá, 40 de frete e o total tá 84. Então, né, poxa, 40 e poucos dólares é muito barato, tá errado. Vou corrigir. Daí eles falam, não, isso aqui dá 840. O tributo vai incidir sobre 840, eles mesmos consertam para você, né? Muito bem. Aí você vai ter que pagar ou não, tá? O tributo, quer dizer, né? Você pode pagar ou impugnar, ou se defender. Se você percebeu o erro só depois de lançado, aí você não vai mais retificar o erro, você vai ter que impugnar o lançamento, né? Porque lembra que sempre que a administração pública ela tem que te dar a chance de pagar o tributo ou de se manifestar sobre ele, de dizer o que estava errado ou por que você não deve pagar, sei lá. Você vai dizer a matéria lá. Então, você declara, né, um valor e estava errado. A administração pública arruma, chega para vocês e fala, ainda está errado. Né? Porque daí vai que você colocou 84 e na hora de corrigir eles falaram que você pagou 1.500. Aí você tem a nota, tudo. Aí você fala, não, tá errado. Aí você não faz por meio de retificação, você faz por meio de impugnação. Você vai se defender, falar, olha, estão dizendo que é 1.500 aqui, o que eu tenho aqui, a base de cálculo que eu vou pagar. Mas não é 840, tá aqui o comprovante, etc. Você se defende e é corrigido lá o erro, tá? Então, tem todas essas possibilidades. Muito bem. Então, cuidado aqui, porque essa modalidade de declaração não abarca o imposto de renda. O imposto de renda ele entra em outro tipo de declaração, que é o lançamento por homologação, tá? Qual que é a diferença lá? Então, artigo 150. O lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem exame prévio da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que é referida a autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Vamos, né, reduzir aí o artigo para menos juridiquês. Então, a diferença é que, ao invés de você praticar o fato gerador, declarar e esperar o lançamento para pagar, aqui você incorre no fato gerador, imposto de renda, que é um exemplo bom aqui, auferir renda. Então, você auferiu renda. Aí você declara, administração pública, esse ano eu ganhei R$1 milhão. Por isso, eu declaro, né, eu estou declarando esse valor, logo, eu tenho que pagar o teto do imposto de renda, 27,5%. Tá? Você recolhe lá os seus 1 milhão, 27,270 mil reais, né, de imposto de renda. Você faz o pagamento. Tá? Claro, tem as deduções lá de vários, né, possibilidade de dedução, mas aqui só para fim de exemplo. Você já paga esse dinheiro, já paga esse valor, e aí sim que a administração pública vai, né, homologar, ou talvez não vai homologar a sua declaração e pagamento. Tá? Simplesmente o fato de você já ter pagado adiantado não extingue o crédito tributário. Não quer dizer que está tudo bem. Tá? Senão, qualquer um que pagasse tudo errado lá já se livrava da dívida tributária. Obviamente, a gente sabe que não é assim. Né? A partir do momento que você declara e paga,
a Fazenda Pública tem 5 anos para realizar a homologação dessa sua declaração de pagamento. E esse prazo de 5 anos, ele conta do fato gerador e não do pagamento. Tá? Não é de quando você declarou o imposto de renda, nem de quando você pagou o imposto de renda. É de quando você praticou o fato gerador. Geralmente para o imposto de renda, 31 de dezembro. Não é a partir de 31 de dezembro do ano, eles têm 5 anos para homologar. Homologar seria dizer assim, contribuinte, recebido, tudo ok. Homologuei. Tá? Geralmente não é isso que acontece com a administração pública. O que acontece? Se está tudo certo, eles não falam nada, eles ficam quietos. E aí você espera passar esses 5 anos, se nada falaram, se eles não disseram nada para você, né, não vieram reclamar, ocorreu a homologação tácita. Né? Se eles não disseram que estava errado, eu presumo que está certo. E depois desses 5 anos, eles não podem mais cobrar esse tributo. Tá? Eles perdem o direito de cobrar. Tá? A gente volta a falar na aula que vem, né, pessoal, aqui sobre esse lançamento por homologação, porque tem algumas hipóteses ali de errar na declaração, que pode gerar alguma consequência tributária lá, alguma penalidade, etc. E a gente deixa isso para a próxima aula. Tá? Então, já vimos aí que tem algumas diferenças nas modalidades. Beleza? Então é isso, lembrem, né, que semana que vem não tem aula, na próxima semana também não tem aula, a princípio, tá? Se tiver aula aí eu falo com os coordenadores, ou eu apareço, vou estar por aqui se vocês ficarem sabendo, mas até onde eu sei, a semana tecnológica não vai ter aula. Tá? E aí no dia 26 nós retornamos, então com certeza eu vou ter que dar uma retomada nisso aqui, porque eu vou chegar perguntando para vocês sobre lançamento tributário e eu quero ver se vocês vão lembrar alguma coisa. Dúvidas, estou à disposição aqui, pessoal. Que tranquilo, professor. Boa noite. Valeu, Gabriel. Obrigado. Boa noite. Falou, Sidney. Até mais. Obrigado. Falou, Clebson. Cuidado com o imposto lá do seu apartamento, com o Gabriel. Pode deixar que eu vou subir, sim. A gravação. Inclusive, deixa eu até parar de gravar já.